Fala galera, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um podcast aqui do Medicina. Hoje a gente vai falar um assunto bem interessante e que no passado pouca gente pensou que isso seria um assunto atual, né? Que é processos médicos e perícia médica, né? Um grande mercado. Meu nome é Ítalo Abreu, sou cirurgião vascular. Eu trouxe um colega que trabalha nessa área. O nome dele é Luiz, de São Paulo. Luiz, se apresenta aí pra gente, vamos bater esse papo sobre processos médicos, que é uma realidade já nos Estados Unidos muito grande, e agora está chegando no Brasil aí com esse nova era e novo mercado da medicina. Tudo bem? Boa noite, Ítalo. Obrigado pelo convite. Fico lisonjeado aí por você ter me chamado para participar desse podcast. Bom, meu nome é Luiz Guilherme Barbarize, eu sou cirurgião geral e cirurgião vascular de formação. Atualmente eu trabalho com perícias médicas há quase 15 anos. Eu sou concursado do Estado de São Paulo para uma autarquia do Judiciário que se chama IMESC. O IMESC seria a sigla Instituto de Medicina Social e Criminologia de São Paulo. E já são aí mais de uma década que eu trabalho como perito judicial nos processos de prática médica sob litígio, né, que seria os casos popularmente conhecidos como erro médico, e ações judiciais cíveis de indenizações, área pericial na parte previdenciária também. Luiz, me conta aí, qual é a definição, assim, de erro médico, né? O que a gente tem que ficar em alerta aí, para quem está começando e quem está na área aí da medicina, seja de procedimentos ou não. Erro médico, é um termo que a gente está evitando ao máximo usar hoje nos dias atuais, porque no momento que você fala a palavra erro médico, você já está julgando que houve o erro, né? Mas de uma certa forma genérica, o erro médico seria uma conduta omissiva, né? Você está se omitindo, ou uma ação comissiva, que é o que você fez por um profissional, e uma conduta atípica, né? E aí dentro disso você pode caracterizar se houve uma negligência, uma imperícia, uma imprudência, e aí acaba esses termos às vezes as pessoas não entendem, né? Então é uma terminologia jurídica que precisa ser melhor definido, né? Mas basicamente o erro médico ele tem que ter, como é que eu posso explicar? A gente tem que perder um pouco essa cultura de falar a palavra erro médico, né? E aí isso tem que caracterizar que, primeiro, muitas vezes, né, não é um erro, foi um mau resultado, uma complicação inerente do procedimento. E muitas vezes o que acontece não é culpa, né, do profissional médico. Isso envolve toda uma cadeia, desde da internação, equipe de enfermagem, equipe multidisciplinar, e acaba que popularmente, assim, se popularizou o termo erro médico e acabou que o profissional médico leva sempre a culpa, né? E está consolidado esse termo. Mas nós precisamos mudar essa terminologia. Nós ali no IMESC, nós temos por hábito usar a terminologia que será uma prática médica sob litígio, né? E aí, dentro dessa prática médica sob litígio, vai haver todo um processo pericial, onde o perito judicial ele vai avaliar o prontuário médico, os documentos, realizar um exame físico, né? Quando é uma perícia direta, porque existem casos de perícia indireta, quando é só análise documental. Entendi. Luiz, me conta aí do prontuário médico, por exemplo, para quem está nessa área hospitalar e assistencial. O que você vê de principal erro, assim? O que eu tenho que... As três coisas que eu tenho que mais tomar cuidado num prontuário médico, por exemplo. Olha, já tem muitos anos que eu faço auditoria médica, né, na parte de prontuários. E a gente tem duas realidades diferentes. Você tem o prontuário manual, que aí cai na questão que o prontuário manual, o maior problema que ocorre está relacionado a erros de... A grafia ilegível, acho que isso é muito importante, o profissional médico se atentar a escrever de forma clara, de forma... uma grafia legível, né? E nos casos dos prontuários eletrônicos, é o famoso Ctrl+C, Ctrl+V, né? O copia e cola, que é muito comum também você perceber casos de internações
onde o profissional ele copia e cola praticamente todas as evoluções, e isso gera de certa forma, você está se comprometendo fazendo isso, né? Isso no ponto geral, assim, vamos dizer, uma visão global. Agora, outro problema muito comum é a ausência de informações, né? Então, é super comum você fazer um prontuário médico, você observar evoluções muito sucintas, poucas informações técnicas, ou então, às vezes, informações que são irrelevantes para o caso. Por exemplo, um pós-operatório, onde ele copia um exame físico de uma forma muito resumida, muita sigla, né? O paciente está em bom estado geral e coloca BEG, isso se repete. Inclusive o próprio Conselho Regional de Medicina, eles não recomendam você fazer abreviaturas, né? Isso é infração ética, você tem que escrever um prontuário para qualquer pessoa consiga ler, né? E no momento que você está fazendo siglas, você está como se fizesse, como se estivesse escrevendo de uma forma secreta, né? E isso é Restringir. proibido, você restringe as informações, né? Então, Legal. basicamente, eu copio e cola nos prontuários eletrônicos, grafia ilegível, isso é muito comum quando eu pego prontuários que eu vou fazer auditoria, ou então casos que eu tenho que levar isso para fazer as perícias médicas, onde a gente não entende trechos, né, e isso tem que ser apontado para o magistrado, que o trecho está ilegível, e aí a gente acaba, o colega acaba se complicando fazendo isso. E informações muito sucintas, né? Muitas abreviações. Isso acaba. Quanto mais detalhista você for no prontuário, mais você escrever, isso é a maior defesa profissional, né, que você tem. O prontuário, quando você vai para um processo civil, por prática médica, a sua defesa é o prontuário médico. E se ele é mal elaborado por você, você está se comprometendo fazendo isso. Acho que é o recado assim principal. Então é saber escrever e se proteger, né? Pensar aí no longo prazo. Luiz, as maiores causas de processo aí que você vê na realidade, né? Eu vi recentemente um estudo mostrando principalmente áreas de procedimento, né? Então mostrando ali ortopedia, ginecologia, cirurgia plástica. Hoje, qual que você vê entre as principais causas ali? Eu já vi alguns estudos mostrando relacionado à comunicação, por exemplo, que é uma causa assim, né, relacionada à comunicação, relacionada a tipo de procedimento, a termo de consentimento. Como é que você vê aí a realidade do Brasil em relação às maiores causas em processos médicos e especialidades, né? Olha, isso é bem complexo, é bem complexo. É, o principal, o que, assim, que é indiscutível, é a quebra da relação médico-paciente. Isso é indiscutível. Se você tem uma boa relação do médico-paciente, desde que esse paciente você vai atendê-lo pela primeira vez, conversar, passar as informações de forma clara, isso aí é difícil, né? Uma pessoa que é leiga na matéria médica, né, o paciente não entende o que você está falando, e muitas vezes o profissional médico ele acaba cometendo um erro, né, pessoal. Ele acaba usando terminologias que o paciente não vai entender. E muitas vezes o paciente não tem um nível de instrução para isso, né, pacientes que não têm um nível de instrução, e até mesmo pessoas instruídas ficam na dúvida. Você vai usar às vezes uma terminologia, uma comorbidade, ele não sabe o que significa uma comorbidade, né, uma palavra que se popularizou muito aí durante a pandemia, né, de Covid-19. Eu conheço pessoas que não sabiam o que é comorbidade nessa pandemia, não sabiam, sabe? E aí você usa essas terminologias durante uma consulta médica, e o paciente, às vezes, ele fica até com vergonha, né, de perguntar, e ele deposita confiança em você, né, para a realização de um tratamento cirúrgico, uma intervenção, né? Agora, assim, existem especialidades médicas que estão mais sujeitas a um número maior, né, de processos. E acho que, assim, cirurgia plástica ela tem muito processo médico, porque acaba que existe como eu posso explicar? Tem aquela imagem, né, de que você está vendendo um produto, né, vendendo um resultado.
E basta o paciente não ficar satisfeito com o resultado, ele entra com uma ação judicial de reparação, né? Ele pode pedir indenização, e aí entra até Código de Direito do Consumidor, né? Muitas vezes acaba acontecendo isso com a cirurgia plástica. Porque assim, a medicina ela é uma ciência de meios, não é uma ciência de fins. Então, quando você vai fazer um procedimento cirúrgico, você, né, teoricamente, você é obrigado a abrir mão de todos os seus meios possíveis para dar o melhor para o paciente, né? Você não pode ser omissivo, não pode se omitir, e também você não pode ser imprudente e realizar procedimentos que não são reconhecidos. Então, assim, você tem que dar o melhor para o paciente. E na cirurgia plástica, principalmente, você tem o quê? Você tem uma obrigação de fins, né? Acaba tendo esse entendimento jurídico, que você está vendendo um resultado. E esse resultado, quem julga é o próprio paciente. Se ele não gostou do resultado final da cirurgia, por mais que tecnicamente foi tudo feito dentro das normas, ele está na razão. E ele pode mover uma ação judicial, né, contra o profissional, contra o cirurgião plástico, o profissional que realizou um procedimento estético. Então, a parte estética, mexer com estética hoje é complicado. É muito complicado. E cada vez mais você se complica no momento que você tem esses antes e depois, né? Está se popularizando muito nas redes sociais. O profissional médico fica publicando o antes e o depois. Então aí que você, vamos dizer, você se enrola mais ainda perante a justiça se amanhã ou depois houver uma ação judicial, porque o paciente tem os prints, né, das suas publicações, dos antes e depois, e ele pode alegar que ele se baseou pela sua rede social, onde ele viu o resultado. Então ele compra um resultado, né? Ele está pagando pelo resultado. É complicado, isso é bem complicado. E ainda mais complicado que agora o CFM liberou o antes e depois, né? E aí eu acho que vai complicar mais ainda, tá liberado. Então, É, teoricamente, aí você explicar que a medicina é uma ciência da incerteza, mas eu tô colocando aqui um resultado, né? Às vezes a gente é, coloca, a gente quer vender mais, mas é um risco, como você falou, bem mas menor. quando você vai para esse lado mercantilista, você se complica, né? Sim, Você tá misturando. Assim, todo mundo, todos profissionais, tem que cobrar, tem que ser remunerado. É uma profissão, é um ofício, ele tem que ser remunerado, tem que ser bem remunerado. O profissional tem que estar satisfeito pessoalmente. O profissional ele estudou, ele se especializou, ele investiu horas e horas da sua vida. Ele acabou abrindo mão de durante a sua formação médica, abriu mão de muitas coisas. E acho assim, o profissional médico ele tem que ser remunerado, ele tem que ficar satisfeito com a sua remuneração, né? Isso é pessoal, né? Tem colegas que acabam fazendo serviços voluntários, não, mas não entrando nessa seara, vamos dizer assim. Mas o erro principal assim que eu vejo hoje, principalmente quem mexe com estética, é querer vender esse resultado, né, e expor isso em mídia social, e você está se complicando fazendo isso. de você, por exemplo, o que você acha, né, no meio dos processos e periciais aí, que todo procedimento eu tenho no meu consultório, eu faço um termo de consentimento. É realmente muito importante, por mais simples que ele seja, apesar que É, o, quando a gente tem um consultório, a gente tem receio de perder o paciente, né, por ser algo burocrático, mas nos Estados Unidos isso é uma regra, né, não existe fazer nada sem termo. o termo de consentimento ele já é obrigatório hoje, tá, perante o Conselho Federal de Medicina. Existe já a resolução que você tem que aplicar esse termo, e você não consegue realizar nenhum procedimento hoje em nível hospitalar se você não tiver o consentimento do paciente e às vezes do familiar junto, né, dependendo da idade do paciente. Isso é muito questionado, né? O quanto que você aplicar um termo de consentimento, se o paciente ele tem ciência daquilo que ele está assinando, da forma que aquilo está escrito, muitas vezes o paciente acaba assinando sem ler. Como a maioria das pessoas muitas vezes assina um contrato qualquer de banco e não lê todas aquelas entrelinhas. E ali tem algumas pegadinhas.
E aí vai de juiz para juiz. Tem muito juiz que desconsidera, às vezes, alguns contratos, porque ele entende que a forma que estava escrita, a pessoa assinou conscientemente, né? Mas ela não foi bem informada sobre o que estava sendo oferecido. Então, a gente aplica, todo mundo tem que aplicar o termo de consentimento. Quanto mais personalizado o termo de consentimento para o paciente e para o procedimento que vai ser realizado, melhor, né? Não dá para fazer, é muito comum você ter termos de consentimento com copia e cola lá, um padrão do hospital, onde você só preenche ali o nome da cirurgia, o nome do procedimento. Acho que o importante é você personalizar. Há um tempo atrás, quando eu assumi um serviço aqui em São Paulo, eu apliquei um termo de consentimento específico para escleroterapia, procedimentos de escleroterapia química com polidocanol. Eu fiz um termo personalizado onde eu coloquei toda a descrição do procedimento, o passo a passo, incluindo todas as complicações possíveis, tá? E quando o paciente vai realizar o procedimento, ele leva esse consentimento, esse termo para casa, ele lê e depois no retorno, quando ele vem fazer o procedimento, se ele tiver alguma dúvida, eu esclareço antes, ele assina e a gente realiza o procedimento. Mas ele está ciente do que ele está, né? Ele levou para casa, teve tempo de ler, de refletir, às vezes discutir com alguém. Tá? Leu os Acho que isso fatores é de muito. risco, efeitos adversos, leu tudo, né? Então, mesmo Sim, a ali gente acaba colocando. pequena, Eu fiz ele personalizado. Esse termo de consentimento para escleroterapia é escleroterapia, é um procedimento escleroterápico, mas não tem finalidade estética, tá? O perfil dos pacientes são pacientes com patologias venosas já mais avançadas, né? Paciente com úlcera venosa ativa, insuficiência venosa crônica já mais avançada, pacientes que têm comorbidades, né, doenças associadas que contraindicariam ele fazer uma cirurgia convencional por causa do risco anestésico. Aí eu seleciono bem esses pacientes de alto risco ou com uma classificação CEAP, classificação clínica para doença venosa avançada, e aí eu realizo esse procedimento, mas ele está ciente dos riscos e complicações. Tá? Porque aquilo ali, por mais que eu faça o procedimento dentro das normas técnicas do que está no livro, e eu tome todas as precauções pré, per e pós, esse paciente pode ter uma complicação infecciosa, uma complicação trombótica, uma embolia pulmonar, até o óbito, até a morte. Você tem que explicar, você tem que colocar isso, você explica isso para o paciente. E já aconteceu algumas vezes do paciente, na hora que vai fazer o procedimento, ele desiste porque ele leu o termo de consentimento. E às vezes no consultório particular, muitas vezes o profissional ele se sente às vezes ameaçado em aplicar o termo de consentimento para o paciente porque vai perder um paciente particular, né? É complicado, mas tem que ser aplicado, tá? Inclusive nos processos judiciais, eu observo muito questionamento dos advogados, né? Quando é aberto os quesitos são as perguntas que são colocadas para o perito num processo judicial, né? E para você responder durante a perícia médica, ao final da perícia, né? E a esses quesitos é comum eles perguntarem a questão das aplicações do termo. E assim, é melhor que tenha do que não ter. Eu sou dessa opinião, tem que ser aplicado o termo, muito bem explicado. Se possível, duas pessoas assinando o termo, o paciente, um acompanhante, acho que seria o ideal, tá? Principalmente pacientes idosos, pessoas com nível de conhecimento, assim, um nível de conhecimento, pessoas mais simples, elas não têm um conhecimento técnico, não têm conhecimento do linguajar, é difícil. Acho que tem que ter um acompanhante assinando junto, maior de idade, óbvio. Entendi, legal. E Luiz, me conta aí, por exemplo, da realidade que a gente vive hoje com esse aumento de processos aí, né, no Brasil, que não era uma realidade, né, mas com o aumento de trabalho, população, quantidade de médicos, isso pode virar uma realidade cada vez mais comum no Brasil. E a parte de seguros, por exemplo, né, tá virando aí, né, cada vez mais comum o médico
fazer seguro e hospitais pedirem seguros, né, do médico aí contra processos. Você acha que, por exemplo, um estudante que estou pegando plantão aí, né, ou já saí da residência, estou encarando aí a vida de procedimentos, às vezes que é mais comum, ou até PS mesmo, trabalhando em PS. Você acha realmente necessário? O que eu preciso ver num seguro, por exemplo, de É, importante? o seguro, ele te dá uma, né, o próprio seguro já está no nome, né, ele vai te dar uma segurança, mas você precisa tomar muito cuidado com a modalidade do seguro que você vai contratar, né? Questão de retroatividade, tem alguns seguros que quando começaram aqui no Brasil, eles estavam dando até 5 anos de retroatividade quando você assinou, né? O valor da apólice, né, no caso de você ser condenado, o quanto que essa indenização pode ser, o valor que você vai contratar, é igual um seguro de carro, né? Eu acho válido, tá? Eu acho que o profissional ele tem que ter, isso é uma forma até de você preservar o seu patrimônio, né? Seguro é uma forma de você proteger seu próprio patrimônio, né? Às vezes você tem aí aplicações financeiras, você tem imóveis, carro, e numa ação judicial você acaba travando tudo isso seu. Você pode ter, às vezes, penhorado algum bem, né? E o seguro ele te dá essa segurança. Mas eu não acho que seja a solução mágica. Tá? Não vai resolver todos os seus problemas. A vantagem do seguro é que, havendo o início de um processo, você aciona o seguro. A maioria das seguradoras elas têm já uma equipe de advogados, de peritos judiciais, que na verdade tem um outro nome, né? Quando você vai fazer vai representar uma parte, você não é um perito judicial, você é um assistente técnico, né? Muda um pouco o nome. Aí o assistente técnico vai elaborar os quesitos, vai avaliar a conduta do profissional, fazer um relatório médico tentando te defender do que aconteceu, né? Procurar achar, às vezes, o que causou aquilo lá, né? E muitas vezes fica em aberto, a gente não sabe o que causou, às vezes, a complicação, o paciente também tem essa dúvida e ele acaba judicializando, né? E você tendo um seguro, você está terceirizando esse processo, você não vai ter que correr atrás de um advogado, não vai ter que contratar um perito para poder, né, o assistente técnico para te defender. Tem essa vantagem. Eu Entendi. vejo assim. Legal. Então, para eu contratar um seguro, acho que as principais coisas aí, os pontos, é a apólice do seguro, né? Como você falou. Você tem que ler muito bem a pólice para saber o que você está contratando. Isso. Então, o valor desse seguro, né? Ou até quando ele vai te proteger. E outro ponto que você falou foi da retroatividade. Como que é isso? Tem alguns seguros que têm retroatividade, outros não. Então você contratou o seguro hoje, mas a complicação, você operou um paciente há 1 ano atrás e esse paciente veio a complicar, muitas vezes eles dão retroatividade para essas ações. Isso não é uma prática comum hoje, tá? Mas algum tempo atrás, quando esses seguros médicos para a prática médica começaram aqui no Brasil, eles davam até retroatividade de 5 anos. Entendi. Então, Ah, imagina outro eu fiz caso, uma cirurgia 5 anos atrás. exatamente. E tem alguns seguros que até depois que você vence a pólice, você consegue ter não seria uma retroatividade, mas uma proatividade. Ele continua ainda valendo durante 1 ano, tá? No caso de se for aberto um processo, né? Porque no Brasil você pode reclamar judicialmente até 5 anos. Então, se você operar um paciente, esse paciente com 4 anos e 11 meses abrir uma ação judicial contra você, ele pode. Deu mais de 5 anos, caducou, né? Esse é o entendimento. Então, muitas vezes, já vi até casos de ação judicial que foi aberta com mais de 5 anos e a ação acabou não prosperando porque o juiz entendeu que já havia caducado. Prescreveu, né? O termo correto seria uma prescrição. Tá, entendi. Legal. Então tem que ficar em alerta aí nos 5 anos e ver esses 3 pontos aí principais do seguro. Agora falando do outro lado, juiz, por exemplo, do outro lado das pessoas que trabalham como você na área de perícia médica, né? E de processo.
como que o médico ele é remunerado na área de processo e processo de perícia, né? E se você acha que é um bom mercado, um ponto positivo e um ponto negativo aí desse mercado Ah, hoje. é um mercado que está em expansão, porque você tem aí o número de processos estão crescendo, né? É muito válido o profissional se especializar para fazer isso, não basta ele se aventurar na área, ele tem que fazer uma especialização na parte de perícias médicas, né? E no meu caso, eu sou concursado de uma autarquia, é uma outra situação, eu tenho um salário fixo do Estado, né? Mas você tem, quando você vai trabalhar como perito médico, existe uma forma de você redigir o laudo, existe toda uma metodologia, e isso você não vai aprender sozinho, você vai precisar realmente se especializar nisso, né? E para você trabalhar, para você entrar nesse mercado, o que é comum acontecer é o médico se cadastrar junto a um fórum, né? Ele faz uma ficha cadastral, um currículo, né? E se cadastra na vara. E a vara judicial, né, você vai para uma fila lá de profissionais cadastrados. No caso, eu sou cirurgião plástico e eu quero trabalhar só com prática médica de cirurgia plástica. E aí, havendo aí um processo judicial na parte de cirurgia plástica, o juiz, entendendo, ele te elege como perito oficial do processo. E aí, dentro disso, você arbitra os seus valores. Isso pode ser arbitrado de forma percentual baseada na ação, no valor da ação, né? Então, uma ação, vamos dar um exemplo, uma ação de 100 mil reais, você arbitra em 7%. Então, os seus honorários periciais são 7 mil reais. E a forma de você receber isso, muitas vezes, é no final do processo, então você não recebe de imediato, o processo já tem que ter sido julgado, está em trânsito, né, já foi trânsito julgado, já houve a sentença, e aí não havendo aí, não recorrendo à segunda instância, o juiz ele vai determinar a parte perdedora do processo, né, quem perdeu a ação, a honrar com as custas, né? Então, muitas vezes você faz um processo, você faz uma perícia e você vai receber isso anos depois, tá? Agora, você pode se declarar impedido para o juiz, tá bom? Você pode pedir para o juiz, na verdade, desculpa a colocação errada, você pode pedir para o juiz o pagamento à vista, e aí se ele concordar, a parte que está solicitando a perícia, ela honra com essas custas, e aí depois, no final do processo, quem perdeu vai ter que honrar com quem pagou, né? Então também é uma outra forma de você receber. Você se cadastra na vara, isso com certeza o currículo conta muito, né, o do profissional. É uma forma de você começar a trabalhar com a parte de perícias médicas. Então, Não é por exemplo, fácil, o porque subespecialista tem uma probabilidade melhor, né, de se cadastrar naquela área específica ali, por exemplo. sim, você vai acabar Do que trabalhando uma só que naquela área. junta, Não, né, ser da não, sub-área ali. mas não só no caso na prática médica. Você pode trabalhar com a área previdenciária, você pode trabalhar em processos civis, né, cíveis de indenização, acidente de trânsito, e eventualmente num acidente de trânsito a pessoa tem uma amputação da perna por uma complicação circulatória, aí, uma trombose arterial, e aí você vai quantificar o dano por esse juiz, né? Entendi, entendi. Cara, legal, Luiz. É interessante essa nova realidade do Brasil. Eu acho que a gente não vê isso na faculdade, não vê na residência, em canto nenhum. E é uma coisa que a gente tem que ficar atento pela própria mudança do mercado que está acontecendo no Brasil, né? E essa nova realidade é uma coisa que a gente tem que ficar atento aí. Eu lembro que ninguém falava de seguro, hoje em dia, né, várias especialidades de procedimento falam de seguro, até especialidades clínicas também, dependendo do hospital aí, e dependendo do modelo de trabalho. Luiz, queria agradecer aí você, o seu tempo, né? São mais de 9 horas da noite aqui, você bateu esse papo com a gente. Imagina, agradeço você pelo convite, Ítalo. Obrigado, se alguém tiver uma dúvida aí em relação a processos, perícias,
deixa aqui embaixo pra gente, que eu vou entregar pro Luiz, e ele vai ter um prazer aí com a gente de responder aí sobre esse novo mercado e essa nova realidade, né, do Brasil, que a gente vê o principal país que tem maior quantidade de processos é os Estados Unidos, e a gente está vendo essa expansão aí do mercado no Brasil. Valeu, Luiz. Obrigadão aí pela essa força aí. Obrigado, Obrigadão por Ítalo. estar